que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da terra de servidão. E vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temam os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvido à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bierzrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as tuas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele disse: Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu: Se agora achei mercê diante de seus olhos, dá-me um sinal de que tu és o Senhor que me falas. Até aqui, queridos. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo culto, muito obrigado pela palavra, por estarmos juntos reunidos. Muito obrigado pelo imenso privilégio que é poder vir num local como esse, aberto a todos os povos, línguas e nações, para nos reunirmos em torno da Tua palavra e declarar: Tu és o Senhor. Queremos ouvir o que vem do Senhor. Queremos ver os Teus louvores acontecendo em nosso meio, Pai. Oramos neste lugar em Teu nome, Pai. É em Teu nome que estamos aqui. Tu és o nosso Senhor, e como é bom poder nos reunir com esse propósito, nesse sentido, Pai. Nos levantarmos domingo, sabendo: hoje, logo mais, estarei na casa do Senhor, e aqui estamos, Pai. Muito obrigado. Guarda a vida de cada um, que a Tua palavra seja como semente em corações, a gerar frutos e mais frutos e mais frutos, Pai. Agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podem sentar, por favor. Queridos, esse texto que eu li com vocês, que ele é bastante conhecido, eu acho muito, mas muito parecido com os dias que nós vivemos hoje. A primeira parte desse texto é quando fala dos sofrimentos que Israel vem tendo. Tudo aquilo que Israel faz, vem alguém e tira, vem alguém e toma. Todo tipo de esforço tentado, o resultado é sempre o mesmo. Nada dá certo, você não encontra fruto daquilo que você faz. O tempo inteiro é a sensação de frustração constante. Porque uma coisa é se você não produz nada e não colhe nada. Ninguém fica frustrado com isso, porque eu não produzi nada, não pratiquei nenhuma ação. Agora, pior do que isso é você produz e nada dá resultado. Aí é frustrante. Era o que acontecia com eles. Tinham que o tempo inteiro se esconder e, às vezes, podendo produzir grandes coisas, não faziam, porque se produz muito, chama muita atenção dos inimigos e os inimigos vêm e levam. Então, tudo muito escondido, nada podia ser muito claro. Era uma sensação, e eu acho muito parecido com os dias de hoje, nessa época que nós estamos todos de máscara, de coronavírus, ninguém pode cumprimentar ninguém. Comércios fechados, grandes situações de necessidade, o testemunho que a irmã contou, a gente vê isso por todos os lados. E era isso que estava acontecendo com o povo. Nessa primeira parte do texto que eu li, antes de chegar na parte quando Deus se encontra com Gideão, o finalzinho do texto vai dizer o seguinte, que Israel, em meio a todas essas coisas, em meio a toda essa situação que vivia, surge um profeta do Senhor, aqui não diz o nome dele. E esse profeta vai fazer algo interessante, porque em toda a Bíblia sempre aparecem profetas que vão dizer aquilo que vai acontecer. Então, você vai pegando a Bíblia, e quando a gente pensa em profeta, ótimo, profeta é sempre o que vai me dizer
aquilo que vai acontecer. E os profetas vêm e falam, olha, não vai neste caminho, porque por esse caminho acontece isso, isso, aquilo, outro. Ou então o profeta chegava e falava, olha, muda, esse caminho que você foi não é bom, volta e anda por aqui, porque o Senhor está por aqui e vai te livrar. Deixa o pecado e vem por esse caminho. O profeta sempre está orientando com relação ao futuro. Esse é um profeta que vem falar do passado. Esse é um profeta que, diante de toda a situação que o povo estava vivendo, diante de toda a dificuldade que o povo estava vivendo, chega a ser quase uma provocação o que ele faz. Porque ele chega para aquela nação, aquele povo, e fala, puxa, vocês estão em dificuldade, né? Vocês estão com esse e esse outro problema, não é? Deus pode livrar vocês na hora que Ele quiser. E esse problema que vocês estão vivendo, para Deus é nada. Deus já fez várias vezes, várias vezes, Deus resolveu o problema muito mais difícil do que esse que vocês estão vivendo agora. E chega a ser irritante ver um negócio desse, porque parece alguém que está debochando. É como se nós estivéssemos em dificuldade, passa alguém e diz, puxa, você furou o pneu do teu carro, né? Furou o pneu do teu carro, você vai trocar, passa o irmão e fala, puxa, olha, eu podia te ajudar, sou bom nisso, mas não estou com vontade não. Fica aí sozinho e se vira sozinho mesmo. Chega a ser quase uma provocação que esse profeta faz. E aí nessa hora que entra Gideão, Gideão nessa história, porque aí o texto vai continuar, e o texto diz o seguinte, que Gideão ele estava malhando trigo no largar, para pôr a salvo dos midianitas. Ele pegou um horário escondido, e ele estava cuidando do mantimento da casa dele de forma escondida, porque se alguém visse aquilo, tomava dele. É interessante que isso que ele está fazendo aqui, ele estava fazendo aquilo que era possível com o que ele tinha nas mãos. Ele não conseguia fazer mais do que aquilo, mas o que era possível ele fazer, ele podia ter usado como desculpa, olha, eu não vou fazer, porque se eu fizer, os midianitas vêm e tomam. Esse era um caminho, mas o caminho que ele toma é outro. Eu vou fazer escondido, porque o que dá para eu fazer é isso, não dá para fazer muito, é pouco, mas o que der, o que tiver, o que for possível eu fazer, eu farei todo o possível dentro dos limites, mas para conseguir alguma coisa. Ele era alguém extremamente esforçado. E aqui diz que o anjo do Senhor vem até Gideão. A palavra diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Esses é Deus quem procura. O mundo inteiro procura por Deus, e Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando Deus vem ao encontro de Gideão, pode ter certeza, a vida de Gideão é um ato de adoração a Deus. Esse posicionamento diante das dificuldades, essa forma que ele tem de enfrentar os problemas, Deus olhou e falou, eu preciso me aproximar dessa pessoa. E Deus vem ao encontro dele. E aí quando o anjo chega para ele, ele fala o seguinte, o Senhor é contigo, homem valente. De onde vem isso? Por que ele chama Gideão de valente? Qual é a valentia de Gideão? O que é que existe em Gideão? Porque depois ele vai ser confrontado e diz, não, eu sou menorzinho, eu sou mais fraco. Havia algo nele que nem ele mesmo via. E esse eu vejo que é um segredo para nós, e é algo que fala muito comigo. Qual é a valentia de Gideão? O que é que existe nele que faz com que ele seja capaz de mudar a realidade onde ele está? Que valentia é essa? Porque o texto aqui não deixa tão claro. Às vezes a gente passa batido e fala, ele é valente, tá, mas por quê? Aonde? E a valentia de Gideão se chama inconformismo. Ele não se conforma com a realidade em que ele está vivendo. Ele não se conforma. E cada vez mais, cada vez que eu leio um livro, ouço um culto, ouço alguém falar, esse pensamento em mim parece que ele se confirma. Se nós não estivermos inconformados com a situação em que nós estamos, em que vivemos, nós não iremos sair da situação. E isso vale para absolutamente todas as coisas. Um casal que tem problema no relacionamento, casal que tem problema de relacionamento, se eles não estiverem verdadeiramente incomodados nas brigas e nas discussões, eles não vão melhorar. Eles terminam o casamento, mas não melhoram. Esse tempo está falando com um casal em pé de guerra, confusão. E aí, quando dá uma confusão, eles ligavam para mim. Dá uma confusão, eu falava rapidinho. Mas sempre ligava para mim, assim, como é que eu posso falar? Não no intuito de resolver. Porque eu cheguei para ele e falei, irmão, você quer resolver o problema? Então eu vou fazer contigo, eu vou marcar encontros com você. E a gente vai pegar a Bíblia e vai arrancar da Bíblia princípios da Bíblia e você vai começar a viver e a praticar. Se não der certo, irmão, olha, eu arranco um braço. Não tem como. Aqui está dizendo exatamente o que você vai fazer. Não tem erro. Se você fizer isso, acaba o problema na sua casa. Acabou. Eu vou me dispor, eu venho aqui. Resolvemos isso. Não tem mais como. Não me ligou mais nenhuma vez depois disso. Não me ligou nenhuma vez depois disso. Pediram o divórcio.
Estão no propósito. Eu falei, irmão, quando eu falei para resolver, você não quis. Mas é a liberdade que cada um tem. Mas perceba, não consigo imaginar que ele estava incomodado com aquilo. Isso vale para todas as coisas. Se eu quiser, por exemplo, eu quero entrar em forma, eu quero perder alguns pesos, eu quero perder peso, diminuir, quero ficar em forma, emagrecer. Será que nós estamos realmente incomodados com o sobrepeso que nós temos? Porque se nós estivermos realmente incomodados, a nossa alimentação muda do dia para a noite. Só não muda porque a gente não está tão incomodado assim. No fundo, a gente não acha tão ruim. O que a gente quer é o seguinte, se a mudança vier de graça, a gente sempre aceita. A mudança que vem de graça, sem esforço, a gente sempre aceita. Mas o que esse texto vai me dizer é o seguinte, existe uma valentia dentro de nós, que se nós não colocarmos para fora, nós não encontraremos a mudança nas nossas vidas. Temos que estar incomodados com aquilo que nós reclamamos. Porque o que a gente faz, o primeiro passo é reclamar e murmurar. Nisso nós somos ótimos. Pegamos a situação, reclamamos, murmuramos, botamos a culpa em todo mundo. E fala, ótimo, isso incomoda, vamos fazer o que para mudar? Não. Ter que fazer ações para mudar não é muito a minha. Mas se for para murmurar, sou o primeiro. Nós às vezes fazemos isso. Eu não sei por que a gente faz isso. Mas fazemos isso. E palavras como essa nos ensinam, porque textos assim, eles vão nos mostrando como era a vida de Gideão, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que aconteceu, os resultados que ele tem. E não tem como isso não mexer conosco. Não tem como a gente não olhar e falar, era isso que estava faltando para mim. E o texto continua, e essa parte do texto eu gosto demais, enfim, todo o texto. Quando o Senhor aparece para ele, o anjo aparece para ele, chama atenção numa conversa, fala, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Nessa hora, o que Gideão faz é o seguinte. O que Gideão faz aqui nessa hora é o seguinte, queridos. Vocês alguma vez se perguntaram onde Deus está diante das aflições, dos problemas dessa vida? Vocês já se perguntaram alguma vez? Quando a gente vê situações como essa que está acontecendo nos Estados Unidos, está tendo quase uma guerra civil, as pessoas estão se matando no meio da rua. Vocês já se perguntaram assim, cadê Deus? É o que esse verso, capítulo 6, verso 13, vai nos responder. Cadê Deus? Cadê Deus diante dos assassinatos? Cadê Deus diante das violências? Cadê Deus quando uma criança é nascida como se fosse um aborto e jogado na beira de uma estrada para morrer? Cadê Deus naquela hora? Cadê Deus quando crianças são abusadas por todos os lugares? Aonde está Deus? O capítulo 6, verso 13, é um grito que está dizendo assim, aonde você estava quando a desgraça se espalhava pelo mundo? Cadê Deus diante da enfermidade? Cadê Deus quando um casal de trabalhadoras que a irmã contou, fala, amanhã eu não sei o que eu vou comer? São trabalhadores, pessoas honestas, pessoas dignas, se esforçando para manter o sustento dentro de casa, as portas se fecham. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê? Aonde Ele está? Nos reunimos aqui atrás de Deus, se eu for passar o microfone na mão de cada um e perguntar, onde está Deus? Mas assim, descarado, aonde Deus está? Talvez a gente fique em silêncio diante do microfone e fala, não sei, está por aí. Aonde? Cadê Deus? Isso é que esse texto nos fala. É por isso que esse texto mexe comigo, esse texto me faz tremer por dentro. Aonde Deus está quando o ser humano passa por dificuldade, aflição? Tinha até pensado um dia em trazer essa palavra, há algum tempo atrás. E no telão colocar imagens desses noticiários com todo tipo de desgraça. Nos Estados Unidos, um homem por ser de cor é assassinado assim, sem ter feito absolutamente nada. Cadê? Revolta e pessoas entram nos comércios, destroem. Eu vi uma passeata uma vez em algum lugar aqui no Brasil, e as pessoas andando pela calçada, um camarada acabou de investir tudo que tinha numa loja, arrebentaram o portão da frente, entraram e destruíram tudo. Ele estava em prantos, que ele falou, não tenho a menor ideia que eu vou fazer da minha vida. Tudo que eu tinha, eu comprei, investi e fiz empréstimo para botar aqui dentro e não sobrou absolutamente nada. Cadê Deus nas enchentes? Cadê? Cadê? Aonde Deus está? Todos nós temos que ter essa resposta. E se eu, ao fazer essa resposta, e eu estou levando tempo nela para que vocês pensem, eu pergunto, vocês têm a resposta de onde Deus está diante de todas as aflições? Porque nós temos que saber. Se nós aqui dentro dessa igreja não soubermos responder essa pergunta, o que o mundo lá fora vai escutar? Nós aqui temos que saber o que responder diante disso. Porque lá fora o mundo vai querer saber. Vai nos perguntar. Vai querer saber, escuta, cadê Deus? E é o que ele fala aqui. Cadê o Senhor? O que é feito daquele Deus? O que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Você não foi aquele que fez a gente subir do Egito? O que ele está dizendo é, do que me adianta, Deus? Os milagres que eu vejo escrito na Bíblia, se eu não tenho milagres na minha vida. Do que me adianta ter livrado o povo no Egito? Eu não estava lá, eu vivo hoje, em Curitiba, 2020.
Eu preciso dos teus milagres hoje, na minha vida, no tempo em que eu vivo. Simplesmente olhar a Bíblia e ver que o povo atravessa o Mar Vermelho não muda em nada a minha vida. Cadê Deus? E ele continua, ele está olhando para o anjo do Senhor e ele bota para fora tudo que estava lá dentro incomodando. Ele foi sincero. Lembra quando eu comecei o texto, eu falei que a atitude dele é adoração para Deus? Deus não se constrange com isso. Deus não se sente acuado diante disso, muito pelo contrário. O que ele está dizendo é, eu sei que o Senhor é grande, mas cadê o Senhor? E ele continua falando, cadê aquele Deus que fez a gente subir do Egito? O Senhor nos desamparou, disse que estaria sempre conosco, mas eu não vejo mais você. Aonde você está? Essa é a pergunta. E agora, antes de a gente passar para o próximo versículo. Antes de passar para o próximo versículo, eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. O que é que mais incomoda vocês na situação e no tempo que a gente vive? Exatamente isso. O que é que mais te incomoda? Se eu for falar assim, porque muitas vezes nós somos ótimos para acusar Deus. Deus, você não fez isso, não fez aquilo. Deus, por tua causa, aquilo. E o que é que realmente causa incômodo em cada um de nós? O que causa incômodo em você? Quando você olha para o grande Deus que a gente vem nessa igreja, ou em qualquer igreja, orar, ler a Bíblia, aprender, buscar e orar. Uau, o que nele te chama tanta atenção e o que é que você vê que não acontece no mundo porque ele não faz? O que é? O que é? Que característica é essa? Porque na hora que Gideão ele chega para Deus, ele fala, cadê você? Aonde você está? Por que você não faz nada? Cadê você? Então se virou o Senhor para ele. E disse, vai na tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. O que Deus diz para Gideão é, você está inconformado com o que você vê lá fora, com os problemas, com as dificuldades? Você está inconformado com tudo isso? Gideão fala, eu estou. Deus então nesse texto vira para ele e fala, o que você está fazendo então a respeito? Porque você está me cobrando. E o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo pela fome lá fora? O que é que você está fazendo pelos enfermos lá fora? Porque é muito fácil a gente olhar um hospital com enfermos e falar, Deus, faz alguma coisa. Sendo que eu mesmo não sou capaz de entrar lá para orar por uma única pessoa. Essa discussão que Gideão ele tem com Deus é uma das coisas mais sinceras que eu consiga me recordar pronto na Bíblia. Ele chega diante de Deus, ele rasga o peito. E ele fala, que tipo de Deus é você? Que não liga para isso, para aquilo outro. Deus fala, ótimo, e você está fazendo o quê? Por causa de todas essas pessoas aí fora. O que você faz para melhorar a sociedade em que você vive? O que é que você está fazendo para melhorar a vida de alguém que não seja a tua própria vida? É isso o que Deus está conversando com Gideão. E o texto continua. E aí nessa hora é como se Gideão jogasse a responsabilidade para Deus, né? Ele jogou, Deus, é você que vai fazer. Aí Deus vira para Gideão e fala, não, é você que vai fazer. E aí quando Deus devolve a responsabilidade para Gideão, ele fala o seguinte, eu, Senhor? Não, eu não. É você, eu não. Porque eu sou menor, eu sou pequeno, eu sou fraco. Não, eu não. Eu não, vai você. Na hora que Deus fala o que você está fazendo, ele está dizendo, não, eu não. E às vezes é uma característica tão nossa, tão humana, algo assim, porque parece que resolver os nossos próprios problemas é muito difícil para nós. O que dirá de outras pessoas? Gastarmos tempo com isso. E aí quando Gideão usa como desculpa, Senhor, eu não tenho força. A minha força é pequena. E isso é verdade. E a verdade é a adoração. Isso é mais pura verdade. Ele realmente não tem força. E esse é o problema dele. Ele falou, Senhor, quando eu olho para o problema lá fora e eu olho para mim, quem sou eu diante do problema? É por isso que o texto continua e Deus fala o seguinte, o problema é força, né? Esse é o problema, Gideão? Ele é, ok, eu sou contigo. Eu estou contigo. Você não acabou de dizer que eu sou capaz de resolver todos os problemas? Eu não sou capaz de resolver todos os problemas? Gideão falou, Deus falou, ok, eu vou resolver. Mas é através da tua vida. É através da tua vida que eu resolvo todos os problemas que existem na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu bairro, nos teus vizinhos, na tua igreja, na tua sociedade. Deus, o que Ele está dizendo para nós aqui, no texto que a gente está lendo aqui nesse momento, é o encontro de duas pessoas, Deus e um ser humano. O camarada está aqui com vontade de fazer, mas não tem força para fazer. Aqui está Gideão. Quer fazer, mas não tem força de fazer. Os problemas são muito, mas muito maiores do que ele. Do outro lado está Deus. Tem poder de resolver todos os problemas. Mas ele só faz através de pessoas que se disponham a fazer. Aqui alguém que pode fazer e procura alguém.
Aqui alguém que não pode fazer, mas quer, mas não tem força. Na hora que esses dois se juntam, nada é impossível. Absolutamente nada. E é isso que o texto vai continuar falando. E ele fala o seguinte: tornou o Senhor, eu sou contigo, você ferirá os midianitas. E ele falou: Senhor, dá-me um sinal. E ele pede um sinal e ele vai fazer uma fogueira. Eu vou pular agora para a parte do meio do texto. Gideão, ele pede um sinal. Porque a promessa que Deus faz para Gideão é grande demais. E dá para entender ele pedir esse sinal. E esse sinal vale para nós nos dias de hoje. Tem algo incrível isso daqui. Meu Deus do céu. Ele fala o seguinte: Senhor, se você vai fazer o que está dizendo, se você vai livrar Israel, se é possível, o céu, o poder dos céus, se derramar nessa terra através de uma pessoa, que sou eu, se isso é possível, eu preciso de um sinal. Eu preciso de um sinal. E o sinal que eu preciso é: eu vou pegar um pedaço de lã e vou botar na terra. Se o orvalho vier na madrugada e molhar somente a lã e a terra ficar seca, então eu terei certeza, eu conhecerei que você livrará Israel por meu intermédio, como você disse. Se isso acontecer. E aí ele faz exatamente isso. Ele pega a terra seca, pega um tufo de lã, bota, na manhã seguinte está encharcado, ele pega, ele molha e ele enche um copo. Só que o desafio não está aqui, o desafio agora é fazer o contrário. O desafio é fazer o contrário. E ele fala assim: Senhor. E assim, peraí, deixa eu me achar. Disse Gideão: não se acenda a sua ira contra mim, se ainda eu falar só mais essa vez. Rogo-te que mais uma vez eu faça prova com a lã. Só que dessa vez, que a lã ela fique seca e o orvalho desça somente sobre a terra e a lã fique completamente seca. E Deus assim fez naquela noite. Pois só a lã estava seca sobre a terra, e ao redor havia orvalho. Querido, tem um segredo poderoso nisso daqui. Tem um segredo poderoso nisso. Quando Gideão fala o seguinte, porque ele está dizendo o seguinte: olha Deus, o que você falou para mim é grandioso demais. Quando nós pegamos as promessas bíblicas, as palavras bíblicas, os textos bíblicos, irmãos, vamos ser sinceros, é poderoso demais. A gente olha e pode ser a pessoa que sabe a Bíblia de cor, de ponta a ponta. Não tem como você olhar e falar: não, isso daqui é tranquilo. A gente olha e fala: uau, é incrível. Você pode ler a história de Davi e Golias 1 milhão de vezes. É incrível. Você pode ler a história de José quantas vezes você quiser. Quando você estiver lendo mais uma vez, não tem como não se arrepiar. Quando você pega o mar se abrindo para o povo passar, não tem como ver isso com indiferença. São grandes demais as promessas. Por isso que ele faz o que ele fez. E o segredo aqui da interpretação desse desafio que ele faz com Deus é: ele fala, a terra representa todos nós. Todos nós somos a terra. O orvalho que desce do céu é o poder de Deus descendo nessa terra. E o orvalho é Jesus Cristo. Quando ele fala assim: Senhor, eu preciso de uma prova, eu preciso ter uma certeza de que o Deus da Bíblia vai se mover através da minha vida para mudar a situação ao meu redor. E esse sinal que eu preciso é: se o poder do alto se derramar nessa terra sobre uma única pessoa, é possível que todo o poder do céu se derrame nessa terra sobre uma única pessoa. E quando Deus faz isso acontecer, Ele está dizendo: sim, é possível. É por isso que Jesus falou que Ele é a própria vida e que do nosso interior rios fluiriam. É por isso que Jesus fala tanto em transbordar da graça de Deus por onde Ele passa. Ele é o novelo de lã encharcado. Só que aí vem a segunda parte, quando Ele fala: Deus, não se acenda a tua ira, mas uma coisa eu tenho que te perguntar. Mais um sinal eu te peço. Seria possível que agora o orvalho não descesse sobre a lã, mas viesse sobre toda essa terra? O que ele estava dizendo é: Deus, é possível. O poder que havia sobre Jesus Cristo, toda a unção do céu que desceu sobre a vida dele, é possível que isso aconteça sobre a minha vida? É possível aquilo que Jesus sentiu, aquilo que aconteceu com ele, aquilo que encheu a vida dele, é possível encher a minha vida? Porque se isso for possível, então eu tenho certeza que Deus pode fazer qualquer coisa através da minha vida. E eu te pergunto, isso aconteceu ou não aconteceu? Pega o livro de Atos e vai ler Pentecostes. Foi na hora que Jesus falou: é necessário que Ele venha. Eu preciso subir aos céus porque tem alguém que vai descer. Porque na hora que eu subir aos céus, o poder que está comigo, eu derramo sobre todas as pessoas ao meu redor. É o cumprimento dessa palavra. É o cumprimento disso daqui que ele está dizendo. E quando Gideão olhou para isso, quando Deus fez isso acontecer, ele disse: agora eu sei que eu consigo. Agora eu sei que isso é possível.
E o texto vai dizer o seguinte, que Gideão, essa história é bem conhecida, acredito que todos vocês conheçam. Fala de 300 homens. Ele vai montar um exército que inicia com 32 mil homens. Mas Deus vai eliminar boa parte, no final só sobram 300. Esse final da história, eu vou contar para vocês o contrário, de trás para frente. De trás para frente. Gideão, ele monta um exército de 300 homens. 300 homens. Para lutar contra os adversários dele, são 137 mil homens. 137 mil, essa é a conta. 137 mil homens contra 300 homens. Vocês acham que está uma luta parelha assim? Está uma luta? Não falei que a gente pode ler esse texto 200 vezes, em todas as 200. É impressionante o que esse texto nos revela. O número 300 na Bíblia, tem um simbolismo. Porque toda vez que na Bíblia você vê algo relacionado ao número 3, é sempre algo muito espiritual. É sempre algo relacionado a Deus. Deus Pai, Jesus Cristo e Espírito Santo. Sempre. E o número 100 é um número muito humano, que representa tudo aquilo que eu sou capaz de fazer. Tudo que eu sou capaz de fazer é representado no número 100. Toda vez que na Bíblia você tiver algo em torno do número 100, para pensar que é Deus nos chamando para dar o máximo de nós mesmos em qualquer situação. É isso que ele quer dizer. Quando aqui ele fala, Gideão, eu vou montar através da tua vida um exército de 300 homens. Deus estava dizendo, é todo o poder dos céus, junto com toda a tua capacidade e vontade de fazer e de realizar. Na hora que nós nos juntarmos, isso representa o exército de 300 homens. Cada vez que cada um de nós tiver disposição de fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance, para alcançar aquilo que nós queremos, pode ter certeza, você acabou de montar um exército de 300 homens na tua vida. E com esse exército você vai conseguir tudo aquilo que você quiser. Esse momento onde Gideão se encontra com Deus, esses 300 homens, eu acho muito parecida a história quando Pedro chega para Jesus e fala, eu nem sei quem ele é. Nunca vi, nunca andei com ele. Enquanto Pedro está negando Jesus, a Bíblia diz que Jesus olha Pedro nos olhos. E eu gosto de todas as passagens, quando Jesus olha as pessoas nos olhos. Porque sempre que ele olha nos olhos, é instantes antes de grandes milagres acontecerem. Quando ele cura o leproso, ele olha nos olhos. Daqui a pouco ele já não é mais leproso. Quando Pedro está dizendo que nem conhece, ele olha nos olhos. Daqui a pouco Pedro vai receber todo o perdão sobre a vida dele, por aquilo que ele estava fazendo. Esse encontro dos 300 é a hora que Deus olha para o ser humano nos olhos e faz uma pergunta. Está disposto a dar o teu melhor? Está disposto a simplesmente dar o teu melhor em todas as coisas? A ser o melhor pai que você pode ser, a ser a melhor mãe que você pode ser, o melhor filho que você pode ser, o melhor profissional que você pode ser? Está disposto a dar o teu melhor? Porque se você estiver disposto a dar o teu melhor, Deus vem e fala, eu estou contigo, para também botar à tua disposição tudo aquilo que eu tiver. E aí, só que eu falei que eu ia ler o final do texto de trás para frente. Estamos nos 300. Agora vamos ver o que tem que acontecer para nós chegarmos nos 300. Como é que eu chego neste número de 300? Que é a nossa união com os céus. É a hora que o céu está dentro de mim, enquanto eu ando, o céu anda comigo nessa terra, por onde eu for. É o reino de Deus descendo nessa terra. O que acontece? A primeira coisa que acontece é, Gideão, ele monta um exército de 32 mil homens. Deus fala assim, tem muita gente contigo, Gideão. Peça para voltar aqueles que... Onde é que está o texto? Disse mais, tem povo demais contigo. Aqueles que forem tímidos e medrosos, voltem e retirem-se da região montanhosa de Gileade. Cris, eu preciso entender uma coisa. E essa é uma das coisas que me chama muita atenção na palavra de Deus. Deus, ele fala o seguinte, para que eu possa chegar no número 300, que é um número aqui onde o céu é derramado dentro de mim, para mudar essa terra em que nós vivemos, o primeiro passo é nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo. E se nós fôssemos falar sobre isso, a gente levaria um culto inteiro. Muito mais do que isso. Cheguei até a pensar, me propor para a pastora, vamos fazer um culto assim, o mesmo culto, começa de manhã, aí dá uma paradinha, vem de tarde, continua, vem de noite, e aí a gente... Mas se você for levar em consideração, o medo é uma das coisas que mais impede Deus de agir através das nossas vidas. Porque às vezes a gente acha que medo é assim, puxa, tem um animal selvagem, eu estou com medo, eu vou ficar distante. Não, querido, muitas vezes nós temos medo de ser o melhor que nós podemos ser. Porque eu penso assim, se eu for tentar ser o melhor que eu posso, vai que não dá certo. Vai que alguém olha para mim e me vê cair. Vai que alguém olha para mim e me vê fracassar. Então eu tenho medo, nem tento. Eu nem tento, porque também não tem perigo de eu fracassar. Não tentei. Temos medo. É impressionante como o medo corrói as nossas almas, muda quem nós somos, altera aquilo de Deus que está dentro de nós. Por isso que Deus ele fala, para que eu chegue no número de 300, a primeira coisa é,
lança fora o medo. E no espaço vazio que o medo vai deixar, coloca fé lá dentro. Vai dar certo. Coloca fé lá dentro. Entenda que muitas coisas que nós vamos querer fazer na nossa vida, tem que fazer, vai estar com medo. A sensação vai estar dentro de nós, porque o medo ele vai embora quando os resultados começarem a acontecer. Quando aquilo que eu quero começar, quando o casamento começar a ser restaurado, quando o filho que está distante começar a voltar para casa, ele vai sair. Mas acredita, dá os primeiros passos, nem que seja sentindo medo, sentindo dúvida, sentindo insegurança, mas dá os primeiros passos. Porque aquilo que nós queremos, aquilo que vocês querem, vai acontecer. É isso que a palavra nos diz. Então ele está falando, olha o medo, manda embora. Manda embora, porque eu preciso mandar embora para chegar no número de 300. Aonde 300 somos nós e Deus. E aí assim que esses 300, esses 22 mil homens vão embora. Eram 32, 22 mil vão embora. Simbolizados pelo medo, vão embora. Sobram 10 mil, e Deus fala, tem muita gente com você, Gideão. 10 mil homens para lutar contra 137 mil, tem muita gente contigo. E Deus faz o seguinte, faz todos esses 10 mil descerem até as águas. E em meio às águas, Deus fala, bota todo mundo para beber água. Para pensar. Falei em água aqui, lembrei. Para pensar, irmãos. Um bando de homens, soldados, prontos para a batalha. Cada um está levando lanças, está levando o que precisa. Imagino que não deve ser uma caminhada fácil no ar-condicionado. Não deve ser como é ficar 2 horas na igreja fechada com ar-condicionado. Não deve ser assim. Imagina você debaixo do sol, na tua cabeça, com toda aquela indumentária. Você caminhando, e aí a sede vem, e vem violenta, e você não vê nem previsão de água pela frente. E daqui a pouco tem uma fonte de água, tem um lago ali. E Gideão fala, vai todo mundo beber água. E Deus repara em todo mundo bebendo água e fala, separa. Porque aquele que se prostra para beber água, esse manda voltar. Porque esse não vai conseguir. Ele se prostra. Entenda, aquele povo tinha uma necessidade muito grande, era uma sede. E lá no meu bairro está faltando água, né? Está tendo racionamento, obrigado. Não. Racionamento, então, acho que está tendo Curitiba, em vários bairros está passando por isso aí. E é interessante que falta água, ou, por exemplo, quando tem falta de energia, nessas horas a gente vê que as coisas tão importantes para nós, que a gente se esquece tão facilmente, são aquelas mais básicas e elementares, né? Poder abrir uma torneira e ter uma água limpa, meu Deus do céu, que coisa boa. Só que a gente nunca se lembra de agradecer nisso, a não ser o dia que falta, que você ligou e já não tem mais. E a Sanepar fala, ó, vai ficar 2 dias sem, vai ficar 3 dias sem, vai ficar uma semana sem. Você fala, meu Deus, como era bom, e eu nunca me lembrei de que é tão natural, tão normal. Quando falta energia, a gente fala, né, a gente acha ruim, não dá para ligar o celular. Mas quando falta energia, fala, puxa, uma coisa tão básica, apertar um botão, acender uma luz, mas a gente se esquece tão facilmente, a gente vê que nessas horas, tantas coisas que a gente queria eram tão supérfluas, tão sem grande importância em nossas vidas, e lutamos, nos esforçamos tanto para ter, quando no fundo, coisas mais básicas são aquelas que realmente nos fazem bem todo o tempo. Quando aqui eles descem as águas, eles estão com uma necessidade absurda. Uma necessidade absurda, e o que Deus quer provar é o seguinte, diante da necessidade, como nós nos portamos diante de uma necessidade. Quando eu quero muito alguma coisa, como que eu me porto diante disso? Se vem uma necessidade sobre mim, será que eu me prostro nessa hora? Porque na hora que Deus ele foi separar o grupo, um grupo de homens se prostrou, ficou de joelhos, enfiou a cabeça na água e bebeu. Eu uso muito essa expressão, botou a cabeça na água. Uso lá dentro da minha casa, quando alguém assim dá uma... erra ou algo que era muito óbvio, a gente não percebeu, falei, pai, meti a cabeça dentro da água, esqueci. O que esse texto nos ensina é que nós nunca devemos nos prostrar diante das dificuldades, porque na hora que eu me prostro diante da dificuldade, estou dizendo, essa dificuldade é maior do que o Deus que me chamou. É por isso que Deus fala, esse não tem como andar comigo, porque na primeira dificuldade ele se prostra, ele fica. E o que eu quero é um andar contínuo, sempre, todos os dias, continuar andando hoje, amanhã, depois. E ao longo dessa caminhada, te prepara, porque ele já avisa. Virão dificuldades, virão aflições, mas isso tudo não muda quem Deus é. Isso é para nos moldar, para que eu possa conhecer quem eu sou, qual é a minha natureza. Irmãos, vamos ser sinceros, nós não nos conhecemos. Nós não temos a menor ideia daquilo que nós somos capazes de fazer, nós não temos ideia. E aí, como é que Deus vai fazer para que a gente possa ter uma noção do que somos capazes? Deus bota dificuldade. Está aqui, põe dificuldade. Eu boto um muro sobre a tua vida, porque você pode passar, mas você não sabe que você pode passar do muro. Você não sabe que você consegue passar pelo obstáculo, você não consegue. Então eu vou botar o obstáculo, porque na hora que você passar por cima, puxa, eu consigo passar por cima. E a gente vê a história. Eu estava esses tempos assistindo a história de um pastor, e aí esse pastor
sofreu um acidente de carro e ficou sem o movimento das pernas. E ele disse, olha, minha vida nunca foi tão boa. Está em uma cadeira de rodas. Ele falou, porque agora que isso aconteceu comigo, eu já viajei por tantos lugares. Eu já fiz tantas coisas. Surfei, quando tinha as pernas, nunca fiz isso. Nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. E agora que isso aconteceu comigo, eu consigo perceber tanta coisa eu podia fazer e nunca fiz. Teve que vir uma dificuldade para dizer, ei, você pode, vai, faz. Por quê? Porque a nossa natureza é a mesma natureza de Deus. Foi Ele quem nos fez, a gente se esquece disso de uma forma tão simples como nos esquecemos de agradecer pela água na torneira ou pela luz que ilumina para nós. Irmãos, Ele nos fez assim como Ele é. Não existe obstáculo algum, o céu se derrama através da nossa vida nessa terra. E aí o texto continua quando ele fala assim, olha, aqueles que se prostram diante da dificuldade, esses têm que ficar. Porque o andar com Deus, teremos dificuldades, ele deixa claro no primeiro instante, teremos dificuldade, mas fica tranquilo, estarei sempre com vocês em meio às dificuldades, Ele nunca nos deixará, e é justamente na dificuldade que eu vou saber do que eu sou capaz, e eu vou conhecer cada vez mais o Deus que anda comigo. E aí o texto continua e fala, tem um grupo de homens que bebe água assim com a mão, né? Como se fosse, ainda usa a expressão como se fosse um cachorro. Bebe água assim com a mão, porque eu estou bebendo e estou olhando ao redor. Eu estou bebendo, mas eu estou o tempo inteiro preparado, atento para todas as coisas, atento para todas as coisas. Quando os meus filhos eram menores, esse gesto, então, eu ia, por exemplo, em algum lugar, ia em festa de criança, e aí eles estavam brincando em algum lugar distante de mim, e eu começava a perceber que eles estavam ou indo para algum lugar ou fazendo algo que eu não queria muito. Eu fazia só esse gesto para eles assim, ó, querendo dizer, ei, fique atento. Fique atento. Então, de onde eu estava, em qualquer lugar, eu não precisava falar com ele. Podia estar longe como fosse. Bastava eles olharem para mim, eu só fazia assim, ó. Eles entenderam. Opa, tem alguma coisa que eu não estou percebendo ao meu redor aqui. O que está acontecendo com meu pai? Quer que eu fique atento a quê? Eu conto para todo mundo essa história. Até que na igreja eu contei. Deus, ele fala, eu preciso daquele que está atento a todas as coisas. Eu preciso daquele que é sensível ao meu espírito para poder ouvir a minha doce voz falando, porque ele vai sempre falar conosco, querido. Porque ele vai sempre falar conosco. E aí agora no final nós chegamos. O pré-requisito para nós chegarmos nesse número de 300, que é o número invencível, de 300. Primeiro, o medo tem que ficar para trás. O medo não vai nos parar, o medo não vai nos impedir. Se o medo estiver em nós, nós vamos com medo mesmo, mas nós precisamos continuar apesar do medo. E segundo, nós não nos prostramos diante da dificuldade. Na hora que vier a dificuldade, a dor, a aflição, a dúvida, eu não paro diante dessas coisas. Eu continuo do jeito que eu estou, mesmo com dor, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, mas eu continuo dia após dia, porque vida com Deus é um relacionamento diário, é um caminhar diário, todos os dias. Exatamente como o povo lá no deserto, quando a nuvem se levantava, levanta e anda, a nuvem levantou e vamos andar. Não, mas por quê? Para onde? Levanta, pega as coisas e sai andando, porque a nuvem está andando, a gente está debaixo dela. Para onde ela for eu vou, não sei para onde, não sei quando, não sei como. Só sei que para onde ela for eu vou, é visível, dá para ver. E é isso que Deus quer de nós. O medo fica para trás. O medo fica para trás e nós não nos prostramos. Não interessa qual é a dificuldade, nada vai nos parar. Isso compõe esse número de 300 à nossa disposição. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gideão, ele vence a batalha. Ele vence a batalha. E uma certeza você pode ter. Sabe o que a história está contada? Porque a mesma coisa é nas nossas vidas. A mesma coisa é conosco, a mesma coisa. E mais. Jesus disse que nos dias de hoje, aquilo que nós vivemos é ainda melhor do que eles viveram. As histórias que nós contaremos vivendo sobre isso daqui serão maiores do que as que Gideão viveu. Isso daqui é o que acontece conosco. Você percebe que é um passo a passo? Um dia depois do outro, um dia depois do outro. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe profundamente. Que todos nós possamos nos reunir para vir aqui contar histórias daquilo que Deus está fazendo. Que nós possamos ser como esse homem, que vai ficar inconformado com o que acontece ao nosso redor. E nesse nosso inconformismo, nisso que está gerado dentro de nós, eu me junto a Deus. Porque o que Deus procura é uma pessoa disposta a fazer. Deus fala, está disposto? Tá. Então fica tranquilo. Porque a força vem de mim. A força vem de mim. Vai dar certo. Sempre deu e sempre dará. Deus abençoe, irmãos. Fica na paz.